Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de flauta do FIMI, Festival Internacional de Música Instrumental da Casa de Vovó Dedé. Para quem não me conhece, me chamo Heriberto Porto, sou flautista, vou dar o curso de flauta transversal. Sou flautista, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, do bacharelado em flauta, e é uma alegria imensa estar falando desse instrumento tão especial. Essa flauta mágica, que acompanha a humanidade desde do começo da humanidade, desde a pré-história, essa flauta que está presente em todas as culturas do mundo. Esse instrumento que parece vir do sopro divino que foi soprado, segundo a Bíblia, no nariz de Adão, tão relacionada aos instrumentos de sopro. Esse instrumento que vem da natureza, que começou como instrumentos de osso, de tíbia de animal, canudo de bambu, de madeira, de marfim, esse instrumento que tem essa presença desse material da natureza que ganha vida pelo sopro. Então, nesse curso eu vou abordar alguns aspectos relativos ao sopro, ao corpo, à respiração, à embocadura, ao trabalho da sonoridade, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes da flauta, a importância da articulação e o papel da articulação na música e na música brasileira, em específico, essa nossa música, o nosso choro, o nosso baião, o nosso frevo. E falando dessa flauta, antes de começar os aspectos técnicos, eu vou mostrar aqui um pouco dessa flauta universal, mundial. A flauta ela é animada pelo sopro e basta você ter um cano. Em geral, esse cano tem furos, como eu vou mostrar, mas já um cano simples com um buraco, já é possível fazer som. Quem sabe, se não foi assim que surgiu a primeira flauta, um osso com buraco e o homem soprou nele, Esse é o princípio da flauta transversal. A gente tem, eu vou mostrar aqui uma flauta meio indígena, assim, somente com 3 buracos, de bambu, de taboca. Então o homem foi descobrindo que podia fazer uns buracos e modular esse som da flauta, E muito interessante, eu gosto muito. A gente tem, então, nessa modalidade da flauta transversal, a gente tem o nosso pífaro. E
que é um buraco para soprar, e 6 buracos das notas, né? Eu acho que os buracos são meio que ditados, inspirados pelos dedos. Né? Se a gente tivesse 5 dedos iguais, né? Quem sabe a flauta e a escala musical seria diferente, né? Essa é uma tese, né, para a gente estudar. Mas essa flauta está presente aqui na nossa cultura nordestina, ela está presente também na América Latina, nos Andes, na África. Né? De onde vem o pífaro? Se ele vem da África, se ele vem dos árabes, via a Península Ibérica, porque a gente tem esse instrumento também na Península Ibérica, mas tem em toda a Europa, tem na Bulgária, na Hungria, tem na Índia, né? Os indianos tocam um tipo de pífaro, até um pífaro bem grande, chamado bansuri, que é maravilhoso, os chineses. Então, é um instrumento que está presente em todas as culturas, né? Então, esse é o princípio da flauta transversal. A gente tem também um outro tipo de flauta, que é a flauta doce, que o som vem de uma janelinha, que a gente chama de janela, e vem aqui. Também é muito interessante, por exemplo, essa flauta da Turquia, né, como se fosse uma flauta doce rústica. O princípio da flauta doce. E aí eu vou mostrar aqui uma flautinha doce, chama galoubet, das montanhas francesas. É muito interessante a gente conhecer esses instrumentos diferentes, né, para entender o princípio. Aqui tem 2 buraquinhos só e a gente vai modular o som pela pressão do sopro. É interessante. E com a outra mão se toca um tambor. Eu não trouxe o tambor hoje, mas apresentando um pouco desse sistema. Aqui é a nossa flauta doce, né, que a gente chama de flauta doce, que é um instrumento, né, que tem esse nome porque o seu som é suave, é um som doce de suave. Então, só dizer que a flauta doce é um instrumento que eu acho muito interessante, muito difícil, e para mim é interessante tocar também a flauta doce, como flautista transversal. Não é um instrumento menor, né? Estou convencido disso, porque muita gente diz, mas você toca flauta doce, quando é que você vai evoluir para um instrumento de verdade? A flauta doce é um instrumento de verdade, como todos esses instrumentos que eu mostrei.
né? Porque o que vai fazer ser verdadeiro é a sua forma de tocar. Aqui mostrando isso aqui parece uma flauta doce, parece uma canetinha, é a flauta irlandesa. Também 6 buracos e a janelinha que faz o som. É muito interessante essa cultura da Irlanda, das flautas doces, flautas retas, como a gente chama, né? Para a gente chegar na flauta transversal, que é essa aqui, né? É um tubo de metal com chaves. Esse sistema foi inventado pelo Theobald Böhm, um alemão muito inteligente que pesquisou como seria um sistema de chaves para facilitar a execução e principalmente o cromatismo. Né? O cromatismo que na flauta antiga era mais difícil. E é um instrumento que era feito de madeira, por isso que até hoje é considerado a família das madeiras, né? Esse aqui é de prata, tem um bocal aqui de ouro e o interior do bocal é de ouro. E aí se pode perguntar, essa é a flauta boa, é a flauta profissional, né? Que flauta a gente deve almejar, a gente deve tocar? Com certeza, a questão do material não é tão importante, né? Se é de prata, se é de ouro. Mas quem faz uma flauta de ouro ou de prata, faz com muito cuidado para que tudo funcione, tudo feche bem direitinho, né? As chaves sejam fechadas. Então, é mais a maneira de fazer, né? Uma flauta chinesa, por que ela não é tão boa? Porque ela não veda bem, né? Não tem um mecanismo feito com tanto cuidado. Mas, né, a gente pode ter flautas chinesas muito bem feitas, vai depender do cuidado que se vai fazer o instrumento. Então, um instrumento de liga metálica, né, cobre, estanho, zinco, que é essa liga que é usada em muitos instrumentos, pode ser muito bom também. Eu vou tocar aqui um pouquinho. Para mostrar, né, o som da flauta. E agora eu vou tirar o bocal e colocar um bocal de plástico, de resina, para vocês escutarem e comparar esse som. E vocês veem que não tem uma grande diferença, né? Então, a flauta boa é a que você pode ter, né? E é claro que uma flauta bem fabricada é mais interessante porque ela vai durar também muito tempo, né? Eu não acho legal a flauta banhada a níquel, mas é uma questão
porque o níquel ele é muito liso. Então, banhado a prata é melhor. Aqui alguns conselhos. Terminando essa demonstração, né, a gente tem a pequena flauta transversal, muito usada na orquestra, na banda de música, chamada de flautim ou piccolo. Esse é o flautim, muito bom para limpar as orelhas. Tudo que tem de sujeira sai na hora com esse instrumento. O nosso flautim. Eu vou apresentar aqui a flauta baixo. A flauta baixo ela tem uma oitava abaixo, ela soa uma oitava abaixo do que a flauta em dó. Essa que a gente toca é chamada flauta em dó. É usada nas orquestras de flauta e também como instrumento solista. Eu aconselho a quem puder ter uma flauta, ou pelo menos tocar uma flauta baixo. É muito interessante porque a flauta baixo ela pede mais sopro e também a gente tem a experiência dessa ressonância do instrumento, não só aqui na embocadura, mas na gente, né, que é um dos aspectos importantes da sonoridade. É a gente fazer o nosso corpo soar, entrar em ressonância junto com o instrumento. Então a gente tem aqui lugares de ressonância dentro da boca. Aqui, né, a gente pode colocar também a sonoridade até no nosso crânio, ele pode entrar em ressonância e participar da construção da sonoridade. É muito interessante também para os efeitos os efeitos especiais, né? Que ela tem mais som. Existem flautas contrabaixo, super contrabaixo, flautas gigantes, também tem sonoridades incríveis. Então, vou começar a falar um pouco de sonoridade, embocadura e respiração. Eu acho que está tudo ligado, né? A sonoridade é aquilo, digamos, é o som, é aquilo que vai diferenciar um flautista de outro, né? Esse som que ele vai tirar da flauta, que é tão especial, né?
também a gente tem a articulação, que faz parte do som, né, que vai compor. Né? Então, a primeira coisa é a gente estabelecer uma boa respiração. Então, eu vou mostrar aqui, né, como a gente deve respirar. Aqui eu estou sentado, né, vocês estão vendo, eu estou sentado um pouco na borda da cadeira, para eu ter essa parte aqui bem livre. Eu vou ficar em pé, não sei se eu vou sumir aqui, talvez para mostrar um pouco mais o corpo, né? E sobre a respiração. Respirar pela boca, né? Pelo nariz é interessante para a gente fazer uma respiração sem um instrumento, mas quando a gente toca, a gente precisa respirar pela boca, que o ar ele entra mais rápido. Então, na respiração a gente tem a inspiração e a expiração. A quem veio primeiro? Ou qual é por onde começar? O ovo ou a galinha? Quem é o primeiro? É claro que se a gente expira e tira o ar, a gente vai criar um apelo, uma demanda, uma necessidade do ar entrar, né? Então, quando a gente respira normalmente, naturalmente, quando a gente está dormindo, ou até deitado, né? Vocês podem se deitar no chão e respirar com as costas no chão, as pernas curvadas, né? Você vai respirar e você vai ver que essa parte do ventre que vai se mover. Então, essa parte aqui é que é a parte fundamental na respiração. Toda essa musculatura. Essa parte aqui tem que estar muito relaxada, né? Nunca para cima. Em geral, quando você diz para um aluno, respire, aí ele faz assim e respira aqui em cima, né? Porque ele fica tenso, né? Então, essa respiração aqui em cima é a respiração da tensão. Aí vem a pergunta, professor, então tem que respirar com o diafragma? Sim, o diafragma é um grande mito, assim, um mito porque se fala às vezes só nele, se fala no diafragma. Na verdade, em toda respiração você está usando o diafragma. E ele é um músculo involuntário, então não tem que se preocupar muito com ele, né? É um músculo que fica aqui, né? O que vai mover sua respiração são todos os outros músculos abdominais, intercostais, né? E a gente tem um ponto de apoio, um ponto de gravidade que é um pouco acima do umbigo, né? Esse ponto vai ser assim meu ponto de apoio. Eu vou ter sempre as pernas separadas, né? Não é legal para respirar as pernas juntas, né? Cria uma tensão, as pernas separadas e a bacia não assim, ao contrário, como se eu estivesse sentando aqui num banquinho. É uma posição meio simiesca, né? Essa posição. E aí, quando eu inspiro, eu relaxo essa musculatura para permitir
o pulmão de descer. Então, a respiração não é... eu não respiro pelo estômago. Né? Claro, são os pulmões. Só que eles relaxam e eles descem, né, para ocupar um espaço mais embaixo, onde eu vou ter uma musculatura que vai apoiar e vai controlar a saída do ar. Essa musculatura, né, que vai até aqui, a gente tem que desenvolver. Parar, relaxar e abrir a boca. Se eu abro a boca e eu relaxo essa musculatura, o ar ele vai entrar naturalmente. Eu vou poder aumentar a minha capacidade. Né? Quando se respira, quando se está começando, se respira, é bom tomar o tempo que for necessário para se respirar bem, e não pequenas inspirações. Então, vou fazer mais uma vez, eu vou expirar, eu vou apoiar aqui para sentir que, apesar de estar empurrando para frente, que é essa energia que a gente tem que colocar, vou estar empurrando para frente, mas o ar ele vai se esvaziando. Aí eu paro, abro a boca e relaxo. Agora tudo ao mesmo tempo. E aí eu tomei uma respiração. Em 1 segundo eu consigo encher, né, os meus pulmões de ar. E aí quando eu vou soprar, é bom que todo mundo faça como uma bomba de encher. Faça isso para sentir que isso aqui vai para frente. Então, é essa energia que a gente coloca, né, para tocar. Você tem que imaginar, né, seus pés bem no chão, e aí, quando você vai tocar, você empurra seus pés no chão. Como se você quisesse se enterrar só com a força dos pés. Né? E uma posição, um movimento um pouco para frente. E aí, como se você estivesse segurando aqui um touro. Né? Se você vai segurar um touro, você tem as suas pernas bem fixadas, né? E você tem essa energia que vem daqui. Né? É muito interessante quando se pratica as artes marciais, o taekwondo, acho que é o nome, aikido, karatê, que tem sempre isso da energia aqui. Né? A força, né? O equilíbrio do corpo está aqui nesse ponto. E é muito importante, né, a gente sentir esse ponto. Vocês podem respirar também com as costas apoiadas na parede. Aqui eu não tenho a parede, mas você pode respirar. E aí você vai sentir essa respiração se estabelecendo. Né? Para a gente tocar a flauta, a gente precisa de muito ar. E às vezes se fala assim da embocadura,
como é que é, né, a posição dessa embocadura. Se o sopro funciona, já é 80% do som, da sonoridade. Em outras palavras, é preciso soprar, né? Soprar bem para, né, a gente conseguir uma boa sonoridade. Sobre a embocadura, né, nas primeiras aulas você começa testando só a cabeça da flauta, que é a cabeça da flauta. Os lábios aqui se juntam aqui. E eu vou soprar como numa garrafa. Se você está aprendendo a flauta, quiser praticar, pega uma garrafa de refrigerante ou qualquer outra garrafa, você pode usar para ver como é que acontece o som, né? Então, como eu fiz naquela outra flauta, de um buraco, né? Você pode fazer aqui brincadeiras e exercício, porque aí você não está preocupado com o equilíbrio do instrumento, né? Você pode tocar com o dedo aqui, como se fosse um trombone, né? Então, essa é o primeiro contato, né? É interessante. Então, eu vou falar um pouquinho de como equilibrar o instrumento, porque o equilíbrio ele é fundamental para que a gente, né, seja feliz, né? O equilíbrio do instrumento com o nosso corpo. A flauta é muito diferente da maioria dos instrumentos que tocam assim, clarinete, oboé, né? Os braços estão aqui, a flauta doce, né? A flauta é uma coisa meio atrepada aqui, né? Meio atrepada, e isso pode causar certas tensões. Então é importante a gente ter bem claros os pontos de apoio da flauta, que é o queixo, né? Um instrumento bem aderente, não muito tenso, essa musculatura. Então é mais ou menos, vocês vão imitar o Don Corleone, do Poderoso Chefão. Esse lábio inferior, ele tem que ficar livre. O superior, ele fecha os dentes. Então, o queixo é um ponto de apoio e esse indicador aqui da mão esquerda também é um ponto de apoio que ele vai pressionar e equilibrar, né? Um outro ponto de apoio é o polegar da mão direita. Então, o polegar, ele empurra a flauta para frente e vai criar um movimento de alavanca, né? A alavanca. Isso aqui tá mais ou menos, é a metade da flauta. Então, essa alavanca que vai fixar a flauta, né? O que é importante é essa aderência do bocal com sua boca. Isso vai ficar bem estável, né? E o dedo de mindinho, o dedo mindinho nesse lugar que ele fica quase o tempo todo aqui, né? Mas principalmente o polegar aqui,
e o indicador. E aí esse movimento, quando se está tocando, se está fazendo uma pequena pressão. Os braços descolados, não é legal tocar. Aqui eu já não consigo respirar corretamente, né? Então, a cabeça, né, como se tivesse um cabelo aqui amarrado no teto, né? A cabeça bem livre, a garganta aberta. Bocejar, né? É uma falta de educação na frente das pessoas, mas é um ótimo reflexo para a gente respirar e colocar, né, a embocadura, que não é só a forma dos lábios, mas tem a forma da cavidade bucal aberta e da garganta também aberta. Então eu vou começar somente com essa mão. Si, Lá, Sol, né? Então, brincar com essas notas dessa mão, se familiarizar, né, com essas notas. Sol, Lá, Si e Dó.